minha descrição de cultura, se eu tivesse que falar o que significa cultura organizacional para mim, seria o fundo do iceberg de uma organização. Então, lá na ponta estão os artefatos, está lá a cor da parede no escritório, está lá a forma como a gente toma decisão, está lá a forma como as pessoas se relacionam, tudo isso é o topo do iceberg. O meio seriam os valores que permeiam esses artefatos, e o que está sustentando tudo isso é a cultura, que a gente não vê, não toca, mas sente, né? E acho que, inclusive, um dos maiores erros é tentar replicar uma cultura replicando o seu artefato, né? E a gente vai falar um pouco aqui de construção de cultura. Acho que um dos erros é construir cultura olhando o artefato. Pô, que legal a piscina de bolinha do Google, quero ser inovador, piscina de bolinha aqui na minha empresa. E aí, dá tudo errado. Dá tudo errado, porque as pessoas sentem que tem algo fora do lugar. Vocês concordam com essa definição? Não concordam? Vou chamar primeiro, aqui na ordem, o Felipe, depois o Gui. Eu concordo, Marcelo. Eu acho que a cultura tem várias definições e não tem uma que é exata, né? Ninguém consegue falar, não, é isso e tudo o resto não é. Então, eu concordo. Eu acho que o ponto que se trouxe, né? A cultura, muitas vezes, ela é um sentimento. É difícil, às vezes, você explicar de forma mais tangível o que é uma cultura da empresa, né? Até, por exemplo, muitas vezes a gente está ali contrata um colaborador, muitas vezes a gente sente que aquele colaborador não está alinhado com a cultura, mas é até difícil explicar o porquê, assim, né? Justificar ali de forma mais tangível quais são os pontos que não estão alinhados, mas a gente consegue ver que não deu aquele match, né? Não encaixou ali na forma como a empresa trabalha. Então, até tentando tangibilizar, eu sempre gosto de pensar também, cultura, ela muito molda os comportamentos que acontecem dentro da empresa, né? Então, quais são as atitudes que as pessoas têm, que tipo de comportamentos elas vivenciam no dia a dia. Então, para mim, além da descrição que você trouxe, eu gosto muito de tentar olhar para comportamentos, né? E tentar tangibilizar uma cultura usando sempre verbos, né? O que é? O que a gente faz? Por exemplo, na Comunitive, a gente tem muito a colaboração, é um dos nossos pilares. Então, nós colaboramos uns com os outros. Isso é mais tangível, a gente consegue visualizar, né, quando uma pessoa está disposta a colaborar ou não está. Então, para mim, essa é uma definição de cultura. E eu também tenho uma visão um pouco parecida com a tua, que é aquilo que é invisível, mas que conecta ali as pessoas que fazem parte daquela organização. Não é o que está escrito na parede, não é o que está lá no manual da cultura, mas é aquilo que é invisível, que de alguma forma conecta e fazem as pessoas se sentirem parte de algo maior, né? Cria um senso de pertencimento com as pessoas. Então, para mim é isso, a cultura é o que conecta as pessoas aí. Uhum. Vai lá, Gui. Muito bem, eu não concordo com isso. Eu gosto quando você traz a metáfora do iceberg, que eu uso muito. E quando eu defino o que é cultura, eu trago para que, porque eu concordo com tudo que vocês comentaram aqui, ela é intangível, ela é imperceptível, mas quando eu defino ela a gente consegue observar a cultura observando-se os comportamentos, porque eles revelam. Então eu vou muito ao encontro, quer dizer, e isso é aquela parte que está em cima do iceberg, né? Então eu consigo perceber o que é a cultura quando eu observo os comportamentos. E comportamentos esses que eles são encorajados ou permitidos pelo que eu simplifico chamando assim o sistema geral de consequências. Então o sistema geral de consequências, ele orienta, encorajando e permitindo esses comportamentos. O que é o sistema geral de consequências? É tudo que orienta e permite os comportamentos. Então, a gente pode falar de todos os subsistemas de recursos humanos, a gente pode falar de layouts, pode falar de símbolos, artefatos, e tem uma pecinha fundamental do sistema geral de consequências, que é a tal da liderança. E que também é quem no tempo forja essa cultura, a partir de suas crenças e valores. Então, as organizações, à medida que elas vão aprendendo o jeito certo de se fazerem as coisas, né, para elas vão montando esse sistema geral de consequências, conscientemente ou não. Isso tudo acontece a partir de crenças e valores da liderança do passado e do presente. Então, quanto a gente vê hoje, a gente acompanha muitos
processos de gestão, transformação cultural, especialmente de sucessão, muitas vezes, que é um grande desafio, é um momento de grande desafio para as organizações, de uma maneira geral, e que você percebe claramente que você tem ali traços muito fortes que nasceram com o fundador, nasceram com a fundadora, com crenças que ela vem ali trabalhando durante esse tempo. Então, é como a gente olha também a diferença do que eu chamo de caráter com personalidade. Então, o caráter no indivíduo, ele é aquele nosso conjunto de valores e crenças, aquilo que nos representa, mas que ele é tipificado quando eu observo seus comportamentos, que é o que eu intitulo como personalidade. Então, do ponto de vista da cultura, quando eu falo do coletivo, é o nosso conjunto coletivo aqui de crenças, valores, do como as coisas funcionam por aqui, né? E que isso naturalmente orienta os comportamentos. Nós tipificamos a cultura ali nos comportamentos, mas é a parte mais profunda do iceberg, sim. Então, concordo 100% com isso.